Olá, caros amigos, como estão? Antes de mais, uma boa semana a todos. Espero que tenham passado um fim de semana bom. Hoje estou a gravar este vídeo de manhã, ao contrário do que costumo fazer no final da tarde, das minhas tarefas profissionais e às vezes à noite, porque hoje fiquei em casa a descansar mais um bocadinho, porque o fim de semana foi um fim de semana de degustação vinícola. Eu sou colecionador de vinhos, coleciono vinhos maus, os bons eu bebo-os todos. Tenho uma garrafeira cheia de vinhos que não prestam, porque a vida é para ser vivida. Eu não venho aqui falar de vinhos, mas é só para abrir aqui um bocadinho a conversa, para descontrair, porque a política é de tal maneira agressiva e tóxica que a gente tem que descontrair um bocadinho. Então tivemos em um jantar com amigos e estive a provar vinhos bons. Nós nunca sabemos o dia da morte, não é? O dia do nascimento, nós hoje sabemos. Quer dizer, às vezes sabemos, não sabemos bem se é dentro da ambulância, se é no meio da rua, se é no hospital, mas mais ou menos sabe-se. O dia da morte nós nunca sabemos, não é? Hoje estou aqui, amanhã posso não estar, isto é inequívoco para todos, não é? Ainda ninguém descobriu o segredo do dia que morre, a não ser que se suicide. É uma questão trágica que não vale a pena aqui falar, que é triste. Mas os vinhos bons a gente deve bebê-los, porque imagina, a gente amanhã desaparece desta vida, deixamos os vinhos bons cá em casa. A nossa mulher, eu pelo menos quero que a minha o faça, se eu for mais cedo primeiro, restabelece a sua vida para não ter solidão e para ter companhia, etc, etc. E depois o tipo que vier ocupar aqui o lugar bebe os meus vinhos. Portanto, há mínimos, não é? Quer dizer, pode lá ficar com a mulher, eu já que não estou, agora os vinhos não, os vinhos nós temos que bebê-los. Estou aqui a descontrair um pouco para entrarmos aqui então no tema que me traz aqui, que é as presidenciais. Eu jurei que não falaria de presidenciais, primeiro por duas razões. Primeiro porque é um tema que politicamente acho que é um tema inócuo, vazio, e só serve para audiências televisivas e para manter o país entretido. Segundo, porque se nós pegarmos aqui neste livrinho que está aqui e o dissecarmos, que ao fim e ao cabo tudo o que o Presidente pode ou não deve fazer, neste caso praticamente nada está aqui, e eu sei que há de outras opiniões jurídicas, mas a minha é esta, em que é um mero árbitro que nem árbitro chega a ser, ele nem chega a ser um VAR, quanto mais, pronto. É a minha opinião. É uma figura higiênica no panorama político nacional, que com a nova estrutura europeia, que pelos vistos não tem tendência para terminar, da minha parte já estávamos fora da União Europeia há muito tempo, também é a minha opinião, muitos não pensarão assim, já várias vezes falámos sobre isso. Aliás, nunca falámos de forma tão assertiva e determinada e incisiva no assunto como ele merece ser escalpeado. Talvez um dia possa vir aqui falar sobre isso. É um tema delicado e controverso, eu sei que sim. Mas então, o que eu vos queria falar hoje era sobre as eleições presidenciais, e vou abrir aqui o tema. E queria despertar-vos, como este canal se chama Portugal Desperto, eu queria despertar-vos para aquilo que nos atiram pelos olhos adentro e juntar isto aqui às manipulações televisivas que nos tentam todos os dias ludibriar com a magia dos números, das sondagens, dos tracking pools, etc, etc, etc. Eu queria antes de continuar, para o vídeo não ser longo, uma vez mais, eu digo sempre isto, depois acabo por falar demais. Mas é que, mas como não tenho guião, vou falando, não é? Aqui há uns anos atrás eu queria-vos deixar aqui um pensamento e uma ilação que vos vai ajudar a compreender aquilo que eu quero dizer. Aqui há muitos anos atrás, eu recordo-me havia um programa na televisão que era sobre publicidade, com um brasileiro que ainda hoje vive cá em Portugal, que eu até cheguei a conhecer pessoalmente, depois por razões profissionais, que era o Edson Ataíde. Boa gente. Contava aquelas histórias do meu tio Olavo, que ele dizia, não sei se alguma vez ele chegou a ter um tio Olavo, também nunca lhe perguntei, mas era a forma que ele tinha de introduzir, com o jeitinho dele, eu amava ouvi-lo. Era um gajo com uma capacidade de comunicação muito boa, e teve o primeiro programa sobre publicidade em Portugal, em que eles diziam como é que os anúncios faziam, explicavam quando a publicidade era uma arte nobre de criatividade, era quase, às vezes cada anúncio era um autêntico pequeno filme.
E eu recordo-me dele um dia nos ensinar e partilhar a história da publicidade subliminar da Coca-Cola, em que, em determinada altura nos Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram um acordo com uma rede estrutural a nível nacional de cinemas, e o teste foi que, ao intervalo, as pessoas iam todas para o bar e esgotavam a Coca-Cola, beber Coca-Cola de uma forma impulsiva e quase como se fosse uma necessidade e uma adição. E porquê é que isto acontecia? Porque, não sei se alguém percebe aqui alguma coisa de televisão e de cinema, mas pronto, uma imagem, antigamente quando se fazia em fita, os filmes eram gravados em cinema, pronto, para não estar aqui a entrar em mais detalhes, cada imagem tinha 2 frames, portanto, uma imagem era dividida em 2 frames, e à velocidade que aquilo passava, de uma forma muito simples, no meio de cada frame, ou seja, de uma forma subliminar, que as pessoas praticamente não chegavam a visualizar a olho nu, metiam uma imagem da Coca-Cola, e as pessoas estavam a ver o filme e, de repente, lembravam-se de Coca-Cola, mas não sabiam porquê, nem de onde é que aquilo vinha, mas apetecia-lhes beber uma Coca-Cola. Isto foi feito durante anos, claro que foi assim que esta marca depois constituiu o registro e a adição, uma vez eu repito, junto à população, nomeadamente americana, e depois pelo mundo inteiro, isto e as escolas também, porque nos Estados Unidos aquilo é um país muito estranho para umas coisas bom, para outras coisas terrível. Tudo o que é grande tem coisas boas e coisas más. E nas escolas dava-se Coca-Cola aos miúdos logo nos primeiros anos de idade, que era para os viciar naquilo. E os pais, não, tudo bem, porque era uma bebida nacional, não é? Pronto. Bem, isto para vos dizer que na política continua-se a fazer a mesma coisa com as televisões, hoje em dia de forma manipulada, e nós nem nos apercebemos. Mas antes de continuarmos e irmos aqui à manipulação, vamos ver aqui um pequeno vídeo do Sr. Miguel Sousa Tavares, em que ele nos diz exatamente o problema que são as redes sociais e o perigo que são para eles próprios jornalistas, que estavam habituados a fazer de nós todos tolinhos, ingênuos, burrinhos e liderarem a manada somos nós, e o espectro em cima de um cavalo branco à frente a galope, e nós atrás rastejávamos no sentido que eles nos queriam orientar, como carneirinhos bem obedientes. É por isso que as redes sociais vieram fazer muita confusão. Eu estou à vontade para falar, porque realmente há uma intenção de bloquear pessoas nas redes sociais. Eu não quero misturar aqui assuntos, mas como é um assunto que eu não venho falar porque é da minha vida pessoal, mas posso partilhar, eu falo aqui coisas da minha vida pessoal, mas é para nos divertirmos um pouco e para criarmos também aqui laços, porque também ao fim e ao cabo a vida não tem assim tantos segredos, não é? E um dia vamos todos embora, levamos os segredos connosco. Portanto, é apenas para percebermos um pouco, para estarmos aqui mais interiorizados uns com os outros aqui no canal. E eu não fui bloqueado, já fui bloqueado várias vezes nas redes sociais, e agora fui banido da rede social Facebook. Eu até se vos posso mostrar, não sei se consigo mostrar aqui para a câmera. Quando eu tento abrir aqui o Facebook, olha o que é que acontece. Abro a minha conta e depois automaticamente dizem que fui banido, ok? Pronto, eu meti recurso, não sei se este recurso vai ser aceito ou não, não interessa, também, sinceramente já estou cansado das redes sociais, não sei se vai ser aceito ou não. Eu tenho uma maninha que por acaso é vereadora do Chega, do Partido Chega, numa grande autarquia aqui em Portugal, uma das maiores, também foi banida agora há pouco tempo da rede social. É uma pessoa extremamente educada, culta, portanto não dava a ofender ninguém, mas é estas ideias novas que se querem projetar contra as ideias antigas de um Portugal com políticas envelhecidas e estruturalmente corrompidas e inseridas em interesses de compadrio e corporativos daqueles que lá estão, não permite que haja ideias novas. E eu vou-vos mostrar aqui este vídeo do Miguel Sousa Tavares, em que diz exatamente o que é que esta... Aliás, uma nota, eu já falei nisto, o Facebook não tem culpa disto. As diretivas do Facebook são diferentes para cada país do mundo e para cada legislação, e é a União Europeia, através de um órgão que regula as comunicações, as redes sociais, que obriga a que o Facebook tenha este comportamento a nível europeu, porque senão tiram-no da Europa, e o Facebook é uma máquina de influência, mas de fazer dinheiro através de publicidade, que é daí que eles ganham dinheiro. Vamos ouvir aqui o Miguel Sousa Tavares e depois eu já volto aqui, também só um bocadinho. O Soares hoje em dia não triunfaria
A gente também diz um político como o Churchill também não, mas não é preciso ir tão longe. Um político como o Mário Soares não triunfaria, porque a sua condição de político e a sua natureza humana não são compatíveis com o escrutínio que hoje é feito de quem quer fazer política. E, portanto, em vez dos políticos seduzirem os eleitores, eles renderam-se àquilo que os eleitores querem. E o que os eleitores querem está nas redes sociais. Isso, do meu ponto de vista, isso é uma catástrofe. E é acompanhado por fenómenos paralelos: a morte da imprensa de referência, a própria televisão, que se achou que era invencível, que borraria os jornais, mas a televisão nunca. Mas não. Quer dizer, as pessoas hoje em dia não se interessam pela informação em geral, mas pela informação que confirma as opiniões que já têm. Bom, eu não sabia que o Dr. Mário Soares era uma figura com grande humanismo. Por acaso, tenho umas histórias que me contaram, meu saudoso pai, que era da GNR, de homens que guardavam a casa dele ali em Nafarros, de férias, ao pé de Sintra, em Sintra, e ele, do humanista, não tinha assim muito. Aliás, houve um dia um GNR que até lhe apontou uma arma à cabeça quando ele chegou a casa às 4 da manhã ou 3, num dia de chuva, porque decidiu lá ir para a casa de férias à noite, e nem boa noite disse ao GNR. E depois foi tudo abafado, o homem estava passado da cabeça, como é óbvio, estava ali às horas à chuva. Também me lembro de ao seu guarda desapareça, lembram-se? Aquelas, e lembro-me de outras. Portanto, o Mário Soares era um humanista. Está a dizer aqui este rapazito, que o Miguel Sousa Tavares, que já devia ter juízo, um homem do sistema, do lobby corporativo nacional, completamente inserido lá dentro, e vem com uma expressão destas, e vem dizer ainda, claro, que as redes sociais não interessam, porque antigamente eles manipulavam com as televisões, com o jornalismo e com os interesses corporativos. Agora as redes sociais dão-nos direito de voz e dão-nos opinião, como eu estou aqui a falar, num Portugal mais desperto. Portanto, não sei se ele acabou de o dizer agora claramente, que as nossas ideias não interessam porque não podem ser manipuladas. Se ouvirem com atenção várias vezes o que ele acabou de dizer, foi exatamente isso. E, portanto, as televisões continuam, obviamente, a manipular as sondagens e tudo e mais alguma coisa. Aliás, tivemos um Presidente da República que foi eleito, aquele que, e eu a primeira volta, minha culpa, votei no homem, vejam bem, ingenuidade, eu que já devia ter algum juízo e maturidade, da primeira vez ainda lá fui ao engano. Mas pronto, eu e muitos outros, eu creio que sim. Mas dou aqui a mão à palmatória. E agora a SIC está a querer fazer o mesmo com o Marcos Mendes, não é? O seu mignon, o seu anão de serviço comentador, para ter algum, depois, poderes e interesses que possam jogar no futuro. Aliás, Balsemão disse-o até aqui há uns anos atrás, que quem tinha um canal de televisão e elegia primeiros-ministros e presidentes da República. Estava-se a referir, obviamente, a ele mesmo, e foi para isso que ele quer o canal de televisão. Na altura não havia as televisões por cabo, como há hoje em dia, havia os 4 canais generalistas, e havia interesse, obviamente, em evangelizar as populações, como hoje continua a haver. Mas vamos então aqui falar rapidamente, para o vídeo não ser longo, sobre o que é que me traz aqui hoje a informação subliminar que eu já falei, fiz uma introdução para que pudessem ver aqui alguma compreensão, e a CNN. A CNN, todos sabemos ao que é que vem, não é? Um canal de esquerda em Portugal, literalmente, que está associado nos Estados Unidos ao Partido Democrata. Do Partido Democrata nos Estados Unidos é esquerda, como todos sabemos também. A palavra é curiosa, não é democracia e esquerda, mas pronto, é assim. E nós sabemos que a CNN existe, é conhecida, é estrutural e faz parte do jogo, neste caso do jogo do interesse globalista e da esquerda. E neste contexto, a CNN abriu uma tracking pool, aliás, tentado abrir tracking pools com o António José Seguro, em que este artificialmente aparece à frente aqui nas sondagens para uma segunda volta, e isto não é um erro técnico, isto está a acontecer propositadamente. Já agora, o que é uma tracking pool? As pessoas não sabem, eu vou explicar o que é uma tracking pool. É um sistema que eu também não sabia, tive que ir ver. O tracking pool é um sistema de sondagem em que é pouco usado aqui em Portugal, eles estão a usar agora muito nas televisões. Isto serve para confundir e baralhar as pessoas. É que nós estamos a ver agora que os candidatos, numa semana aparece o que aparecia em último aparece em primeiro, o que aparecia em primeiro aparece no meio, o que aparece no meio aparece mais atrás, o outro aparece mais à frente. Isto tem a ver com este sistema de sondagens em que se faz de forma mais ou menos contínua, ou seja, vão-se entrevistando as pessoas, é um trabalho de campo com os inquiridos,
em que o trabalho é mais ou menos continuar. Portanto, os inquiridos vão sendo refrescados ao longo do inquérito, mas a parte nova é sempre superior à velha, ou seja, a ideia nova que os inquiridos têm passa a ser aquela que vale e não a anterior. E supostamente cada inquirido apenas responde a 2 inquéritos seguidos. Portanto, se ligam para mim, Paulo Gonçalves, e dizem: Paulo, qual é a sua opinião? O que é que você vai votar em quem? Ou quem é que acha que deve ser o Presidente da República? Eu digo: olha, deve ser o Ventura, mas depois para a semana acho que já não é o Ventura, deve ser outro. Por acaso não é o caso. Mas é assim que eles fazem. E depois quem responde a um ou ao outro, portanto quem responde aos 2 já não responde a um terceiro e passam para outra pessoa. Claro que isto altera completamente as regras do jogo. E mais de metade das pessoas obviamente acabam por sair a cada inquérito, porque já não respondem a um terceiro, e quem não sai da primeira vez sai obrigatoriamente da segunda. É isto que eles chamam as tracking pools. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas para que as pessoas percebam que isto é esta dança de cadeiras entre sondagens e manipulação, é assim que faz. Isto é estratégia política clássica, pura, e quem tem dúvidas disso, deixe-as ter, pelo amor de Deus. Larguemos de ser ingênuos, vamos ser os portugueses mais despertos. Isto serve para animar a festa, para fazer festa, para animar as hostilidades e dar aqui criar uma percepção em que, de forma inconsciente e subliminar, está-se a enviar e a empurrar as pessoas e o eleitorado para o voto chamado responsável, ou seja, antes que a realidade imponha limites. O que é a realidade? Somos nós. É que a realidade, o bem de realidade é quem vota, não é quem nos quer impor. E há 2 realidades. Há a verdadeira, que somos nós, o português que decide. Aliás, tivemos esse exemplo nas últimas legislativas, não? Também nos quiseram impor uma realidade. E depois levaram com o bem de realidade, que foi o Chega em segundo. E estes critérios que nós temos de estar despertos. E a verdade, meus queridos amigos, a verdade é muito simples. Seguro aparece aqui, se vocês olharem aqui para esta imagem, Seguro aparece aqui em segundo lugar, não é? Olhem aqui, Seguro com, eu vou por aqui a imagem, 20,1%, Ventura aqui com 20,5%, 18% para o Cotrim, 17% para o tipo das picas e 16% aqui para o anão do sistema de serviço. Ora, o que é que eles querem dizer com isto e o que é que eles querem fazer ao colocar aqui Seguro em segundo lugar, com uma hipótese real de chegar à segunda volta, se a direita moderada se dividir? Não é? A direita moderada, dizem eles que a direita moderada é o anão Mendes com o Tretas Cotrim, ou o Liberal Cotrim, o que lhe queiram chamar. Ora, colocar João Coutinho de Figueiredo e Luís Marques Mendes a disputar o mesmo espaço de voto útil, como eles dizem à direita, e mantendo aqui eu vou-lhe chamar Gouveia Melo, eu costumo brincar que é o almirante da espiga, o assassino, mas vamos ser aqui um bocadinho menos humor e mais sério. Aliás, sério é falar aquilo que é chamar-lhe o nome que ele merece, mas pronto. Ao colocar aqui Gouveia e Melo no meio do caminho, não sei se estão a olhar para a imagem, e deixando o que é que faz aqui? Faz com que as pessoas hesitem até mais tarde. A maior parte das pessoas hoje em dia acha que vota num, amanhã vota noutro, depois já vota noutro. Se forem ao café e fazer esta sondagem é o que está a acontecer. Não o meu caso, e de muitos que estão aqui neste canal, eu sei que muita gente dá por aqui abaixo, eu voto, Ventura, eu sei, não vale a pena vir com esse discurso, já todos sabemos quem está por aqui, em quem é que vamos votar, não é isso que está em causa. Está bem? Portanto, estamos a falar naquele Portugal que nós às vezes não conhecemos. Ora, isto não são teorias da conspiração, isto não está feito por acaso, isto não é aleatório, isto não aparece aqui porque sim, isto é engenharia eleitoral pura, básica, de manipulação das populações. E a única constante fora deste xadrez, obviamente, é André Ventura. Porquê? Porque o André Ventura não depende de sondagens, não depende de voto útil e não depende da opinião que já está publicada. O André anda aqui na faixa dos 21%, que foi mais ou menos as últimas eleições, consolidando, portanto, o eleitorado do Chega está forte, está sólido, está consolidado, não chega, obviamente, para a maioria neste momento, e sejamos coerentes, temos de ter os pés no chão, não é? Porque senão andar aqui a levitar com ideias de... Eu sei que a política, vamos lá ver uma coisa, a política é sobretudo um fenómeno
de paixões, é passional, e muito menos racional às vezes. Sei que este canal existe para que a política comece a ser, as pessoas comecem a ser um bocadinho mais racionais, e muitas vezes o que é certo é que a grande realidade das pessoas em relação aos políticos vem da afinidade de uma forma de encantamento que se tem por essas mesmas pessoas, até fora. Às vezes as pessoas nem leem os programas dos partidos, é um encantamento. Olha, era assim com Mário Soares, com todos aqueles, como a política tem sido ao fim como era noutros tempos. Portanto, temos de ter esta consciência, e o resto, queridos amigos, o resto é ideias de devaneio, é espuma, como se costuma dizer, o resto é espuma. Portanto, à medida que as eleições se vão aproximando, acontece sempre o mesmo. As empresas de sondagem deixam de poder brincar, porque começa a haver o banho de realidade. E porquê? Porque perderem credibilidade a semanas do voto é, na minha opinião, e muita gente, eles próprios sabem isso, um suicídio profissional. E aí a realidade começa a emergir. Ventura consolida, está cada vez mais consolidado. Marques Mendes aproxima-se lentamente, pelo medo das pessoas, é o tal voto seguro responsável, e até se esquecem dos 700 mil euros e daquilo tudo, que o deitaram um pouco abaixo. O seguro esvazia, ou seja, é um voto porque o voto mediático não vota, ou seja, aquele voto do mediatismo acaba por não ter, à última hora, acaba por não ter grande influência. O Coutrinho ou vai subir ou não vai subir, consoante conseguir captar aquele voto útil que as pessoas aspiram, que é à direita, que é a chamada direita moderada, como eles dizem, que não é direita nenhuma, o liberalismo tem tudo menos direita, aliás, nem é carne nem é peixe, e no final a matemática e a aritmética disto tudo é simples. A segunda volta será Ventura contra Marques Mendes ou Ventura contra Coutrinho, e ganha quem capitalizar o voto útil. Mas há um alerta, há aqui uma nota, que ainda pouca gente não quis mexer, ou quis fazer, ou não quis falar. É que a extrema-esquerda e a esquerda vão festejar. Isto é impressionante. Se Coutrinho e Marques Mendes dividirem o voto, e se a direita fragmentar por vaidade, ou aqui erro de cálculo, então o seguro entra pela porta do fundo. Não por força, não por entusiasmo, mas por divisão alheia que não teve nada a ver com ele. Isto seria o maior erro estratégico que poderia acontecer nestas presidenciais, que para mim não valem nada, mas só vão servir para consolidar a nova direita, que eles chamam de extrema, que depois vai capitalizar para as legislativas, e bem, se assim vier a acontecer, mas as sondagens estão a animar, mas a realidade é que vai decidir. A meu ver, e na minha opinião, Ventura está certo na segunda volta, vai à segunda volta, a qual obviamente também irá perder, eu também acho bem, porque quer a Ventura como Primeiro-Ministro, seja contra quem for, porque quem vota Ventura só vota nele, e quem não vota votará sempre contra. É isto que as pessoas têm que ver. Quem vota Ventura votará sempre Ventura, e quem não vota vai sempre votar contra, e esses neste momento ainda são uma maioria em Portugal, e esta é a realidade que nós temos que ver. Talvez, daí estas sondagens estão a aparecer aqui nesta imagem, um Ventura versus seguro. A direita se una então contra Ventura, com o que eles querem, contra a sombra do PS, mas até nesse caso eu até duvido muito, que a sombra do PS é obviamente o Almirante das Picas. Com esta tendência atual, o mais sensato para garantir um presidente da direita será obviamente seria a desistência de Marques Mendes a favor de Coutrinho, como é óbvio, o que não vai acontecer, com este a ficar com o apoio formal do PSD, visto que já tem metade do partido, informalmente, ao fim e ao cabo, metade do partido, o PSD está dividido como o PS também está, e portanto o PS com seguro e com o Almirante, e o PSD com Marques Mendes e com Coutrinho, mas Marques Mendes não se vai conseguir livrar do clima de grande controvérsia que
que já se instalou contra ele, mas que na realidade depois na hora do voto vai ser, para mim, na minha opinião, as pessoas têm memória curta, é irrelevante, e isso, aliás, vimos o que aconteceu com o Montenegro agora, que foi reeleito também, depois de tanta controvérsia e de um governo ter caído exatamente pela mesma razão. Isso vai o deixar de fora, na minha opinião, vai o deixar de fora de luta para a segunda volta, e de momento esta situação apenas aumenta a probabilidade de um candidato de esquerda, neste caso o Seguro ou o Gouveia Melo, irem à segunda volta e consequentemente ficarem depois na presidência. Esta é a realidade, doa a quem doer. Agora, manipulação primeiro por parte das TVs, está a acontecer, mas depois vem o banho de realidade. Eu recordo quando foi aquela arruada no Porto com o antigo líder do PS nas últimas legislativas, depois levaram com o banho de realidade, não é? E o Chega foi onde foi e continua onde está, e isto para eles é cruel, é o fim. Eu acho que eles naquelas noites devem esgotar os compensãs. Portanto, uma última nota, só que uma última nota relativamente a António José Seguro. Toda a gente acha que é um santo, e é seguro porque é honesto e tal. Eu recordo aqui, tenho aqui um apontamento que eu tirei, que fui ver em 2024, as empresas de que ele é sócio, António José Seguro, que é a Armacor Limitada e a Mimos da Beira Limitada, NA Limitada, registaram uma faturação total de 347.255,34 euros. Tudo bem, é uma empresa, 347, portanto, quase 400 mil euros de faturação. Agora o interessante é que isto é uma empresa de alojamento local. Ora, 80% deste valor, desta faturação, resultou da atividade principal, que é alojamento local e da venda de produtos alimentares. Eu não sei se ele anda a vender marmelada de produto e chás de lá de cima do norte, onde ele tem alojamento local, ou de Ipabeira, ou o que é, ou se anda a vender caviar e lagostas, porque, queridos amigos, 88% de quase 400 mil euros em alojamento local é muito bom. Eu vou começar a alugar uns quartos aqui em casa. Eu vivo aqui em Azeitão, aqui é uma zona turística boa. Vou começar aqui, que estes valores são muito bons. Deixo à vossa consideração. Portanto, estava a brincar, obviamente. Eu não me recordo, nunca me recordo, nem recordo, também, e já vão os anitos a acompanhar a política nacional e tudo isto, eu nunca me recordo dos mídias serem tão tendenciosos. Ou já eram e eu andava distraído. Curiosamente os jornalistas dizem que para o bem da democracia tem que investigar e publicar tudo, e bem, mas depois quem os investiga e os denuncia a eles e aos interesses deles, que somos nós, não é? As redes sociais e os órgãos competentes, sabemos nós que se não fosse neste momento a subsídio-dependência dos nossos impostos para canais privados, já não basta a RTP, não é? Aquele elefante que está ali, que é um elefante na sala, com todo aquele fosso de impostos que nós lá colocamos milhões e milhões para todos os anos, para Catarinas Furtados, José Carlos Malatos ganharem 15, 10, 12, 14, 15, 20 mil euros por mês. E as televisões continuam a querer controlar e mandar no nosso país, claro que são pagas para isso, e por decreto, que sai em Diário da República, ninguém vê esse dinheiro que lá vai parar, e o que eu quero recordar é que eu lamento da minha parte informar estas sanguessugas dos subsídios, que são os canais de televisão, que a sua dependência política e isenção que deveriam ter não são a realidade portuguesa, e os portugueses hoje pensam, trocam ideias, e isso graças, e muito bem, às redes sociais. Mais grave, quando se ouve que, por exemplo, que um filho de um balsemão, e sei isto de fonte segura, queria controlar as redes sociais para que pudessem continuar a ter o monopólio da desinformação, eu acho que está tudo claro e está tudo dito. Atentados à democracia, à liberdade de expressão, é o que a comunicação social nos faz todos os dias e nos habituaram a fazer neste país. A mim, pessoalmente, não me enganam, e há aquelas pessoas que estão aqui no canal, eu espero que também não. Bom, o vídeo já vai longo, queria só deixar aqui esta imagem que deixei, vou voltar só a pôr aqui para que se recordem,
que estas imagens de sondagens não são inocentes e é para empurrar e para dividir, obviamente, os partidos de direita, que também que valem o que valem aqui. Para mim, direita aqui séria só há uma, é André Ventura, e partir aqui a direita e colar aqui no imaginário das pessoas. Isto não está feito por acaso e arrasta as pessoas para se não para uma decisão, pelo menos para uma mudança de pensamento e obrigá-las a ficar na dúvida, que é o que interessa fazer. Dividir para reinar é o lema desta gente. Bom, um grande abraço a todos, boa semana, está bem? Espero voltar aqui com conteúdos de um Portugal mais desperto ainda esta semana. Bem-aja a todos.